Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, como vocês estão? Eu sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Esta aula é para os estudantes do 9º ano. O tema da aula de hoje é Conhecendo o Verbete Enciclopédico, recursos expressivos de coesão. Bom, nós vamos ver o que é um verbete, mas eu vou adiantar dizendo que cada uma das palavras listadas em um dicionário ou em uma enciclopédia, nós chamamos de verbete, tá? E recursos expressivos de coesão, estamos falando dos elementos de coesão. Nós já vimos em aulas anteriores, quando falamos de textos argumentativos, tá? São aqueles elementos que são responsáveis pela interligação entre as orações, entre os parágrafos de um texto, e também eles substituem outras palavras que já foram ditas anteriormente para evitar a repetição, tá? É com essa última função que eu falei que nós trataremos desses recursos hoje. Informações sobre o gênero. Verbete enciclopédico é um gênero textual de natureza expositiva encontrado em enciclopédias. Elas são organizadas em verbetes. Estes objetivam apresentar definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando linguagem objetiva e impessoal. Podem conter gráficos, ilustrações e subdivisões para complementar as informações. Atualmente, há mais uso das enciclopédias virtuais, é muito mais prático, não é? Sendo aí a Wikipédia, se vocês conhecem essa enciclopédia virtual, a mais conhecida, ela é colaborativa, ou seja, todos podem editar e fornecer conteúdo, criando ou modificando um verbete, tornando assim o texto dinâmico. E coesão textual, você sabe o que é? Bom, a coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Bem utilizada, permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos como palavras e expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Quando o texto é incoerente, prejudica o processo de comunicação. Eu trouxe aqui esta página, tá? Porque eu inseri um print de uma página da Wikipédia para vocês verem os recursos que essa enciclopédia virtual traz para nós. Então, tem aqui as informações sobre esse verbete, né? Selfie. E vocês estão vendo, tudo isso que está em azul são os hiperlinks, tá? Este é um recurso que a enciclopédia virtual tem, que é muito importante porque amplia as informações que nós estamos procurando. E outra coisa, na enciclopédia virtual, eu não preciso obrigatoriamente fazer uma leitura linear, como eu faço em um texto impresso, né? Na revista, no jornal, no livro didático, eu leio linha por linha. Aqui não. Eu posso procurar uma informação em um dos hiperlinks que estão aqui ao lado. Olha, aqui nós temos também neste quadro. Eu posso começar a leitura por onde eu quiser, está bem? Bom, nós temos aqui dois textos. O texto 1, as informações sobre selfie foram tiradas do dicionário popular na internet. E o texto 2, as informações sobre a palavra selfie foram tiradas de uma página da Wikipédia, essa enciclopédia virtual que eu estava falando com vocês há pouco. Tá, eu vou ler os dois textos e eu quero que vocês observem o que há de diferente, tá, entre eles. Texto 1. Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O objetivo de uma selfie é fazer com que o fotógrafo apareça na selfie. As selfies podem ser individuais ou em grupos. As conhecidas selfies de grupo. Texto 2. A palavra selfie só passou a ser utilizada com este sentido no ano de 2002, num fórum online australiano. As redes sociais ajudaram posteriormente a popularizar o termo.
No entanto, o autorretrato de si mesmo só tomou verdadeira expressão a partir de 2012, quando a palavra se tornou comum nas plataformas principais da mídia. Elas receberam técnicas usadas na hora dos registros, como a busca pelo ângulo perfeito. O número de pessoas que morreram enquanto tentavam tirá-las em situações arriscadas foi de 259. No Oscar 2014, a selfie de grupo comandada pela apresentadora Ellen DeGeneres teve mais de 2,7 milhões de compartilhamentos e tornou-se a foto mais retweetada da história, tá? Porque retweetada quer dizer que foi publicado no Twitter, tá? O que vocês perceberam que há de estranho nesses dois textos? Em um deles tem uma coisa estranha, que parece que não está muito adequada, tá? Bom, nós já vamos falar sobre isso. Que diferença em relação ao uso do termo selfie vocês percebem nos dois textos? Bom, no texto 1, vocês perceberam quantas vezes a palavra selfie apareceu? Vocês perceberam que parece que essa repetição tira a harmonia do texto, prejudica a compreensão, tá? E essa repetição não é legal para o entendimento e para a harmonia do texto. No texto 2, não, a palavra selfie ela foi substituída por várias outras e também por expressões, tá? Que efeito essas substituições geram em relação ao encadeamento das ideias do texto? Essas substituições eu já havia dito para vocês, deixa o texto mais dinâmico, mais claro, mais compreensivo, mais harmonioso, mais objetivo. Que estratégias foram usadas para evitar a repetição da palavra selfie no texto 2? Olha lá, no texto 2, vamos ver? A palavra selfie só passou a ser utilizada com esse sentido no ano de 2002, num fórum online australiano. As redes sociais ajudaram posteriormente a popularizar o termo. Então, aqui, nós usamos uma palavra do mesmo campo semântico, só que é uma palavra mais genérica, porque quando eu falo em termo, eu posso estar falando de qualquer termo, tá? E aqui se refere apenas a um termo, que é selfie. Então, já é uma estratégia de substituição, tá? Substituir por uma palavra do mesmo campo semântico com um sentido genérico. Tá, continuando. No entanto, o autorretrato de si mesmo, autorretrato de si mesmo é um sinônimo da palavra selfie. É outra estratégia, tá? Eu posso substituir a palavra por um sinônimo. Tá, continuando. Só tornou verdadeira expressão a partir de 2012, quando a palavra... Olha, eu estou usando também uma palavra do mesmo campo semântico, tá? Só que tem um sentido genérico, porque palavra pode ser qualquer palavra. E aqui eu estou falando de uma palavra só, tá? Mas é uma estratégia de substituição. Olha aqui na frente. Elas receberam técnicas, elas quem? As selfies, né? Então nós substituímos o nome por um pronome. Vocês já aprenderam que o pronome substitui um nome. Tá. Continuando aqui, o número de pessoas que morreram enquanto tentavam tirá-las, esse lá está se referindo a quem? As selfies. Também, né, o nome foi substituído por um pronome. Vocês viram quantas estratégias de substituição foram usadas no texto 2? Agora, vamos reescrever o texto 1, tornando-o mais coeso, evitando as repetições? Vamos lá. Então, por norma, as selfies são feitas com celulares das próprias pessoas. O objetivo, ao invés de dizer dê uma selfie, eu posso dizer o objetivo desse tipo de foto, eu estou usando um sinônimo para selfie. É fazer com que o fotógrafo apareça nela. Eu estou substituindo selfie por um pronome. As selfies podem ser, aqui eu posso usar duas estratégias. Eu posso substituir pelo pronome elas podem ser, ou eu posso suprimir o sujeito, tá? Ele não precisa estar presente aí, eu posso fazer com que ele fique oculto.
Porque a forma verbal já nos mostra qual é o sujeito. Então, eu poderia substituir por elas ou poderia suprimir. Ficaria apenas, podem ser individuais ou em grupos. Ficaria bem claro, porque nós já sabemos que o texto está se referindo a selfie, tá? Então, as conhecidas selfies de grupo. Tudo bem. Aí eu trouxe aqui para vocês lerem agora o texto 1 completo com essas substituições. Para vocês perceberem como há maior agilidade, como ele fica mais enxuto, mais objetivo, mais agradável aos ouvidos, né? Mais harmonioso. Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O objetivo desse tipo de foto é fazer com que o fotógrafo apareça nela. Podem ser individuais ou em grupos, as conhecidas selfies de grupo. Vocês viram a importância de fazer as substituições? Usar elementos de coesão que substituam palavras para evitar a repetição em um texto? Reflitam sobre a seguinte questão, que nós já comentamos, tá? Mas vamos reforçar. Qual a função das estratégias utilizadas para substituir a palavra selfie no texto 1? Bom, vamos nos lembrar de quais foram essas estratégias usadas. Nós vimos que uma palavra no texto pode ser substituída por um sinônimo. Nós vimos que ela pode ser substituída por uma palavra do mesmo campo semântico, mas de sentido genérico. Nós vimos que elas podem ser substituídas por um pronome. E vimos também que a palavra pode ser, quando ela é o sujeito da oração, ela pode ser suprimida, tá? Nós podemos retirá-la, porque o próprio verbo já nos diz qual é o sujeito. Então, vocês viram quantos recursos? Nós não precisamos repetir uma palavra o tempo todo, tá? E vamos nos lembrar de que vivemos um momento de isolamento social. É por isso que vocês estão em casa, não estão frequentando as unidades escolares, tá? Porque vocês precisam cuidar de sua saúde, tá? Precisam cuidar de seus familiares, das pessoas que vocês amam, tá? Então fiquem em casa. Essa é uma forma de evitar a proliferação do novo coronavírus. Está bem? Então, tudo de bom para vocês, um super abraço, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.